paz do Senhor a todos, boa noite. Damos início a mais um culto nessa quarta-feira no nome de Jesus. Seja bem-vindo. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse 5, dos versículos 8 ao 13. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam nesta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte: O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isso é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós estamos aqui reunidos para adorar. Que nessa noite você possa buscar esse Deus, glorificar a Ele. Nós estamos fazendo um culto de adoração e só Ele merece adoração. Então deixe tudo que você está fazendo, deixe o celular por um momento e fale com o Senhor, adore o Senhor, porque só Ele é digno. Vamos orar nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graça, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é maravilhoso, Senhor. Pedimos que o Senhor se faça presente no meio de nós, que nós estamos aqui para te buscar, para te glorificar, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nos ajude a manter sempre a nossa comunhão contigo, Senhor. Dá-nos mais intimidade com o Senhor. Mostra o teu querer para as nossas vidas, Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso, Senhor. Que a nossa boca, Senhor, não canse de glorificar o teu santo nome, de dizer que tu és maravilhoso. Fica no meio de nós, se faça no meio de nós, Senhor. Abençoa os louvores que serão cantados, a pregação, que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que cada vida que estiver assistindo esse culto, Senhor, sinta a tua presença, sinta o teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará no meio de nós. No nome de Jesus, Senhor, nós cremos na tua vinda. Nós possamos expressar essa certeza, Senhor Jesus, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Tira todo o medo que existe dentro de nós. Faça presente, Senhor, no meio de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.
sua mão, erga sua voz e cante. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Nesse momento você pode glorificar Jesus aí na sua casa. O Espírito Santo de Deus está te tocando nessa hora. Seja cheio da glória de Deus. Oh Senhor, oh Senhor, ministra a cura, ministra a libertação nessa hora, Senhor. Tu és santo, Senhor. Louvamos Jesus! Com a criação eu canto, louvores ao Rei de Deus. És tudo para mim, e eu te adorarei. Glórias ao poder de Deus! Aleluia, Jesus! Santo é o Senhor! Glória a Deus. É impossível não cantar a Deus essa música e não se emocionar. Nós vamos meditar nesta noite sobre o Evangelho de João. No capítulo 14, nós vamos ler os versículos 1 ao 3. Nós vamos falar hoje sobre o medo dos momentos finais da vida. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nessa série de mensagens que nós estamos meditando toda quarta-feira, já foram falados muitos medos. O medo do inverno, o medo da escassez, medo de não conseguir proteger os filhos, medo de desapontar a Deus, medo dos desafios, medo das hipóteses, e por assim vai. E hoje nós vamos falar, como eu já disse, do medo que para os jovens talvez não tenha tanto sentido, porque eles estão na flor da idade, então pensar na morte, pensar nos momentos finais da vida, talvez não diga nada para os jovens. Mas nós vamos falar sobre esse assunto que ninguém gosta, né? Eu estava conversando aqui com a Jéssica e ela estava falando que essa semana ela conversou sobre morte com o Rafael e ninguém gosta de pensar nisso, né? É um sentimento ruim quando a gente pensa na morte. A gente pensa assim, nossa, será que isso está chamando a morte? Nossa, pensar na morte pode trazer alguma tragédia. Esse sentimento, às vezes, que pode trazer quando a gente pensa, né? Quando que eu vou morrer? Ou como será a minha morte? Quando será? Talvez alguém que esteja nos assistindo agora pode estar passando por isso, né? Depois de receber um diagnóstico de uma doença grave, ou dela, ou do seu familiar, ela pode estar pensando sobre a sua vida. Será que vai ser logo? Será que ela vai sofrer?
E também sobre tudo isso que nós estamos passando, né? Desde o começo do ano, nós estamos vivendo com essa pandemia, muitas pessoas já perderam a vida, e a gente pode fazer uma reflexão, né? De como nós somos frágeis, de como nossa vida pode acabar num instante. E se a gente não perdeu alguém pelo vírus, a gente certamente conhece alguma pessoa que perdeu um ente querido por esse vírus. Então, a vida passa muito rápido se a gente parar para pensar. Mas a gente não deve ter medo dessa situação. Né? Quando alguém morre, a gente pergunta, né? A gente quer saber por que essa pessoa morreu, do que ela morreu. Se ela morreu de acidente, se ela morreu de causas naturais, né? A velhice, se ela morreu por alguma doença. Mas o motivo principal por que existe a morte, irmãos, nada mais é do que o pecado. Por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão, é que nós recebemos a morte. Mas por causa de Jesus, nós podemos receber a vida eterna. Glória a Deus. Em Romanos 5,17 diz: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e o que recebe como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós não precisamos mais ter medo da morte. Ele já venceu a morte. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Os grandes filósofos também tentaram descrever a morte. Eles tentaram imaginar como seria a morte. Mas o que eles descreveram era o quê? As incertezas em suas anotações. As incertezas que haviam em seus corações. Porque ninguém pode dizer, a não ser Deus, como será a morte, morrer, né? Aristóteles afirmou sobre a morte: a morte é a coisa mais temida, porque parece ser o fim de tudo. O escritor inglês Oscar Wilde falou: a morte é a única coisa que me terrifica, ou seja, amedronta, detesto-a. Hoje em dia, pode-se sobreviver a tudo, exceto isso. Havia também divergência entre os mestres da lei, os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. Eles achavam que a morte era uma viagem sem volta, sem o fim de tudo. Para aqueles que realmente não creem em Cristo, a morte é o fim de tudo. É um momento sem esperança, é um momento de incerteza. Mas nós que cremos em Deus, sabemos que a morte não é o fim. Ela é o recomeço, é um recomeço para uma nova vida. Eu sempre falo aqui que, por eu não ser cristã, não nasci num berço cristão, eu sempre faço uma reflexão sobre as experiências, né? Porque o modo de ver de uma pessoa cristã é muito diferente de uma pessoa que não crê em Cristo. E a respeito da morte, eu posso dizer que é muito diferente. Porque eu já fui em alguns velórios, quando eu não era cristã, e hoje também. E eu já vi nos velórios cristãos corais cantando, pessoas louvando a Deus naquele momento de dor, de tristeza. E havia ali num semblante, no rosto dessas pessoas, de até alegria. Aí você pode dizer, mas alegria, né, no meio de um enterro? Sim, porque era uma paz, né, era certeza, as pessoas estavam ali convictas que aquilo não era o fim. Aquilo era um tchau, talvez, um breve, um até breve, que haveria uma volta, haveria um recomeço. Isso trazia o quê? O conforto para os familiares, o conforto para todos que estavam ali. Então, pode-se dizer que em meio a um enterro cristão, há alegria também. Isso nós temos, essa alegria, não vem de nós, mas vem de Deus. E é através de Jesus Cristo que nós temos essa certeza, que aqueles que foram mortos, né, que já morreram em Cristo, ressuscitarão. É triste perder alguém, é claro que é triste. Mas nós somos confortados pelo amor de Deus, por essa volta maravilhosa que será. Isaías 26:19 diz: os mortos do nosso povo voltarão a viver, os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo dos mortos acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que tu envias da vida à terra, assim dentro da terra os mortos sairão vivos. Glória a Deus, né? Isso será maravilhoso. A morte não é um fim, irmãos.
né? Ela é o começo para uma vida muito melhor. Por isso nós não devemos ter medo, né? Deus é tão maravilhoso que ele fala aqui em 1 Tessalonicenses que os mortos, aqueles que morrem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Então, é uma honra, né? Nós vamos ver Jesus primeiro, se nós estivermos mortos, ou se, né, se os que amamos já tiverem morrido em Cristo, verão o Senhor, serão ressuscitados primeiro. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então isso é maravilhoso, essa certeza que nós temos, não só que se morremos em Cristo, nós o veremos, mas veremos primeiro, né? O Senhor não se esquecerá dos mortos, pelo contrário, né? Eles serão ressuscitados primeiro e verão o Senhor. Né? Voltando aos versículos iniciais que nós lemos, do capítulo 14 de João, Jesus estava com eles na ceia do Senhor. E ali Jesus falava sobre a traição de Judas, que Pedro negaria, e que Jesus iria deixar os discípulos. Né? Então, eu fico imaginando que a ceia praticamente que acabou ali, né? Porque, pensa, Jesus tinha falado que Judas era um traidor, que Pedro iria negá-lo, e que ele iria embora, e não iria com os discípulos, não levaria nenhum discípulo. Então, eu fico imaginando que os discípulos deveriam ter ficado desesperados e pensaram: e agora? O que será de nós? Né? Nós largamos nossa família, nós largamos nossos empregos, nós largamos tudo para seguir a Jesus. E eu acho que eles devem ter pensado: o que será? O que será de nós? E é nesse contexto de incerteza, de tristeza, que Jesus faz uma promessa aos discípulos, que nós lemos nos versículos iniciais. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fossem assim, eu já lhes teria dito. Então, Jesus declara que ele voltaria, que não era para eles ficarem tristes, porque ele ia voltar, e ia levar todos para morar junto com ele, né? E no versículo anterior que nós lemos, de Tessalonicenses, fala isso, que o Senhor nos levaria para viver com ele para sempre. Então, vai ser para sempre, né? Então, Jesus usou aquele momento de incerteza, de pessimismo, ao revelar todas essas coisas para os discípulos, e trouxe esperança, trouxe paz para o coração deles, ao falar do seu retorno, que seria até breve. E no versículo 3, Jesus fala exatamente que voltaria e buscaria eles. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Quando Jesus fala isso, preparar um lugar, ele faz uma referência ao costume do casamento judeu. O noivo, quando já tinha confirmado entre as famílias o casamento, ele voltava para a casa do seu pai, construía uma casa ou um aposento, como alguns falam, e ele preparava um lugar para a noiva ficar com ele. Então, quando já estava tudo preparado, ele ia com seus amigos em um cortejo e buscava a noiva na casa do seu pai. E esse lugar que ele preparava, eles faziam a festa de casamento. Então, ele preparava um lugar para ela. Então, quando Jesus fala, eu vou preparar um lugar para vocês, é que ele está nos comparando à noiva. O noivo busca a noiva na casa do seu pai. Então, ele vai vir nos buscar e nos levar para a casa do seu pai, o nosso Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo hoje. Nós somos a noiva de Cristo. Ele vem para nos buscar, ele já preparou esse lugar. O que a gente precisa é estar pronto para a vida do noivo, para o dia do casamento. Apocalipse 19. Fiquem alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir,
O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo disse: escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Você quer fazer parte dessa festa? Eu quero. Glória a Deus, nós vamos estar lá naquele dia. Então é isso que nós temos que querer e buscar, irmãos. Muito mais do que o medo, muito mais do que as aflições de pensar às vezes na velhice, porque a gente não quer ficar velho. Todos nós gostamos de viver, né? Por causa de Jesus, a gente não precisa temer a morte, a gente não precisa temer a velhice, a gente não precisa se preocupar se a gente vai viver 10 anos, 5 dias, se eu vou chegar até os 80, se eu vou chegar até os 100, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa se preocupar se a gente vai ter doenças. Eu confesso que eu sempre fui um pouco preocupada, né, com essas coisas. Então, eu fico pensando, às vezes, como é que vai ser minha velhice, quantos anos eu vou viver. Mas essas coisas a gente tem que entregar nas mãos de Deus, porque a gente não sabe quantos dias nós temos de vida. Mas a gente tem que viver cada dia com o seu mal e, acima de tudo, buscando ser a noiva de Cristo, buscando a volta de Cristo. Talvez você que está nos vendo, a sua vida não está do jeito que você gostaria, você seguiu caminhos que você não achou que iria dar no que deu, mas você quer continuar vivo, todos nós queremos continuar vivo. A gente quer viver até não poder mais. Por quê? Porque nós não fomos feitos para a morte, nós somos feitos para viver eternamente, né? E através do pecado, isso foi interrompido. Mas Deus reconcilia isso, né? Através do sangue de Jesus Cristo. Então, a gente não pode perder a esperança, a gente não pode ficar preocupado, com medo dos momentos finais da nossa vida, porque a gente também não sabe quando serão e como serão, mas Deus tem algo reservado para nós. A palavra de Deus diz que não haverá mais medos e tristezas que nós vemos no mundo. Tudo será mudado, renovado, através do sangue de Jesus, já foi, e está reservado para nós, para aqueles que creem em Jesus Cristo. Apocalipse 21. Então vi um céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Glória a Deus, é isso que Deus tem para nós. A tristeza não vai haver, não vai mais haver preocupação com isso, com a morte. Não haverá mais preocupação se vamos perder nossos entes, não haverá mais pandemia, não haverá mais desemprego, não haverá mais miséria, não haverá mais tristeza, irmãos. Não haverá o sofrimento que você pode estar passando essa noite. Será quebrado pela vinda de Jesus Cristo. Será uma nova vida nós teremos. Então não perca a oportunidade, não perca a chance, preocupado com as coisas do mundo, preocupado com o que vai ser o amanhã, preocupado como será a minha velhice, quantos anos eu vou viver, se eu vou conseguir sustentar os meus filhos. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor. Você pode imaginar isso, uma vida sem tristeza, sem dor? Parece uma ilusão, né? Mas existe isso, né? Deus preparou isso desde o princípio para nós. Então, para concluirmos, a gente tem que pensar exatamente isso, que temos que colocar em nossos corações a certeza da salvação, a certeza da ressurreição de Cristo, para que a gente não perca tempo com esses medos, com as incertezas do momento final, da incerteza de quando será, de como será, de quanto tempo viverei, se terei saúde. Temos que aguardar o Senhor, sabendo que a morte não é o fim, irmãos. A morte é o princípio para uma nova vida, uma vida sem pecado, uma vida sem dor, uma vida ao lado com Jesus. Eu espero ansiosamente por esse dia. Seja se eu morrer antes, o Senhor me ressuscitará, seja viva e vendo o Senhor vindo em glória, mas eu quero esse momento, eu quero ser a noiva de Cristo. Esse deve ser o nosso desejo, irmãos, que cada um, essa noite, possa dizer: eu quero ser a noiva de Cristo. Que o medo do fim
não impeça você de encontrar o Senhor. Pelo contrário, que você saiba que este não é o fim, é o recomeço de tudo. Por quê? Porque Ele vive e virá nos buscar. Deus os abençoe. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus.
Senhor, louve o Senhor e declare essa verdade nessa hora. O Rei Jesus está voltando, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Levante suas mãos, aí na sua casa, talvez no carro, aonde você está. Declare essa verdade. Declare a promessa do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá, aleluia. Ele chamará pelo seu nome. Glória a Jesus, aleluia. Te adoramos, Jesus, aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. Aleluia. Nós esperamos, Senhor. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua noiva. A palavra que a Luana pregou aqui, no finalzinho ela diz assim: se eu morrer, eu sei que um dia eu ressuscitarei com o Senhor Jesus Cristo. Mas quem sabe nós não morreremos. E é interessante que quando Paulo, ele escreve aos Coríntios, para que eles ficassem firmes até a volta do Senhor Jesus, ele diz assim, que nem todos dormiremos. Então ele chama a morte de um descanso. Quando a gente morre em Cristo, a gente dorme no Senhor. É um sono para aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, aleluia. No momento, no abrir e fechar de olhos, quando soar a trombeta, irmãos, os mortos ressuscitarão. E sabe o que a palavra diz? Que ressuscitarão incorruptíveis, imortais para a glória de Deus. Não haverá mais medo da morte, irmãos. Isso é maravilhoso. Aquilo que é incorruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E Paulo ainda diz, sabe, quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte pela vitória, aleluia, aleluia. Pela vitória de quem, irmãos? Pela vitória de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu e voltará. E nós vamos declarar mais uma vez: o Rei Jesus está voltando, aleluia. Declare isso, cante essa verdade, aleluia. Ele vem nos buscar, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Está voltando, a trombeta está soando. E o seu nome Ele vai chamar, aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Essa é uma noite de clamor, irmãos. Essa é uma noite de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem ouvido quantos medos nós temos, irmãos, mas que o Senhor Jesus, Ele pode tirar
todo o nosso medo, Ele pode tirar todo o nosso pavor, todo o nosso desespero. E eu acredito que essa palavra falou com você nessa noite. Se o seu medo é de morrer, se o seu medo é de perder um ente querido, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, Ele cuida de você. Há um recomeço, há uma nova vida para você. Nós vamos orar, eu te convido a fechar os seus olhos agora, a falar, a abrir o seu coração para Deus. Querido Pai, Deus soberano, Deus fiel, Pai, muito obrigada mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus. Nós acreditamos, Senhor, que essa palavra é a verdade, meu Deus amado, que essa palavra, Senhor, traz grandes ensinamentos para a nossa vida, Senhor, e traz um grande conforto para nós, ó Pai. A Tua palavra tem o poder de acalmar o nosso coração, meu Deus amado, de nos instruir, de nos dirigir, Pai. Nós te louvamos, Senhor amado, nós te louvamos porque a cada quarta o Senhor tem trabalhado os nossos medos, o Senhor tem tirado os nossos medos, ó Pai. E eu sei que nesse momento em que o mundo está vivendo, Senhor, tem gente apavorada, meu Deus, tem gente com medo, Senhor, tem gente com medo do futuro, tem gente com medo, Senhor, do que será se ela morrer, ou do que será se alguém da sua família morrer, Pai. A nossa certeza, Deus amado, é que nós um dia dormiremos no Senhor, mas um dia também nós acordaremos, ressuscitaremos, Senhor, para viver contigo eternamente. Então, Pai, eu te peço, tira o medo, Senhor, dessa pessoa agora, e coloca a paz que excede todo entendimento, a paz sobrenatural, a paz que enche os nossos corações, Senhor. Entra nessa vida, entra nessa casa, Pai. Oh Deus, guarda essa família, guarda, meu Deus, essa vida que precisa de Ti, que precisa do Teu milagre, Senhor. No nome de Jesus nós oramos para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Mais uma coisa eu te peço, Senhor, se houver alguém enfermo nessa hora, se houver alguém sentindo dor nessa hora, Pai, como a dor incomoda a gente, como a dor irrita a gente, Senhor, faz parte dessa vida aqui por causa do pecado, mas o Senhor pode curar todas as dores e todas as enfermidades, Senhor. Então eu te peço, toca agora, meu Deus, nessa vida, Pai, curando para o Teu louvor e para a Tua glória, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo virá, querido. Ele virá para te buscar, Ele virá para nos levar. Nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos num tempo de noivado, de conhecer mais o noivo, de ter mais intimidade com Ele, até o dia em que Ele virá e o casamento se cumprirá para a glória de Deus, e nós estaremos lá, você estará lá para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ofertar nesse momento. É um momento muito especial, irmãos. Grandes são os nossos desafios e a gente tem que louvar a Deus pela provisão todos os dias. A gente louva ao Senhor, porque quando a gente vai lá no novo salão, a gente vê as coisas andando, evoluindo. Logo, aquele lugar será a nossa nova casa, irmãos. Isso é uma bênção para nós. Um lugar maior, um lugar mais aconchegante, um lugar onde eu tenho certeza, nós vamos ganhar mais vidas para o Senhor Jesus Cristo, irmãos. A gente crê que esse novo lugar está no coração de Deus também. Ali será uma grande bênção. Mas a gente precisa, irmãos, das ofertas. Então eu te convido nessa hora, se você puder agora, em nome de Jesus, pega o seu celular, faça uma transferência para essa conta, deixe o Senhor tocar no seu coração e faça isso com muito amor, com muita fidelidade, irmãos, porque com certeza Deus vai te abençoar. Se você não consegue fazer pelo celular, se você puder ir amanhã ao banco, faça uma transferência e oferte para a glória de Deus. Eu
agradeço muito a Deus, porque tem pessoas que não são aqui dessa igreja, e elas disseram, Deus colocou no meu coração, até o dia que tiver tudo pronto lá, eu vou ofertar. E essa pessoa tem ofertado assim quase que toda semana, irmãos, e a gente louva muito a Deus. E a minha oração é para que Ele toque também e te dê condições a mim, dê condições a cada um de nós, para que nós possamos ofertar no reino de Deus. Se você fizer a sua transferência, aí manda uma mensagem para a Sirlene, né, avisando, ou para a gente, avisando que você fez a transferência, o seu dízimo também. Nós vamos fazer a oração pela sua vida, pelos ofertantes, pelos dizimistas, mas também nós estamos na 4ª semana de oração e de jejum, construindo um sonho. O nosso desafio é para que você ore todos os dias por esse propósito. Então, a cada domingo nós começamos um propósito e ele vai até o outro sábado. Nessa semana, nós estamos na 4ª semana, nós continuamos orando pelo novo templo e pelo comprometimento de todos os irmãos e ministérios, para que juntos façamos a diferença naquele lugar, ali na Avenida Edu Chaves, onde nós estaremos muito em breve, para que sejamos uma igreja relevante, irmãos. Lá em Atos, no capítulo 2, os últimos versículos, diz que a igreja ganhava a simpatia do povo. Então, que a gente também, como igreja de Cristo, ganhe a simpatia daquele povo, e nós atraiamos as pessoas para Cristo Jesus, irmãos. Então, vamos orar por esse propósito, e vou orar também pelos ofertantes e dizimistas. Querido Pai, nós louvamos Teu nome, Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, porque quando nós olhamos, ó Pai, para a nossa situação, meu Deus amado, nós olhamos, Senhor, para os materiais, ó Deus, de construção, e tudo está muito caro, Pai. Nós olhamos a mão de obra, de cada tarefa, meu Deus, de cada coisa que precisa ser feito ali no novo templo, e às vezes, Senhor, o nosso coração fica aflito, ó Pai, mas até que nós lembremos que o Senhor está com as mãos estendidas, e o Senhor é o dono dessa obra. Nós louvamos a Ti porque o Senhor tem levantado vidas para nos ajudar, e eu creio, o Senhor está levantando também nessa hora, nessa noite, Senhor, pessoas dispostas a ofertar, meu Deus, a ajudar, meu Pai amado, nesse sonho, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida de cada ofertante, toma a vida de cada dizimista, Senhor, derrame bênçãos abundantes, ó Pai, que essa vida continue testemunhando das Tuas maravilhas, da Tua provisão, ó Pai. Se essa vida precisa de uma porta de emprego, Deus, eu quero orar para que o Senhor abra as portas, ó Deus, em nome de Jesus, para que não falte nada nessa casa, para que não falte nada nesse lar, no nome santo de Jesus. Nós oramos também, Pai, pelo novo templo, pela reforma, Senhor, para que dê tudo certo, no tempo determinado, ó Pai, o tempo que o Senhor planejou, nós possamos entrar lá, Deus, celebrando, adorando o Teu nome, ó Pai amado, que nós, Senhor, como igreja, que cada ministério, Senhor, cada vida que serve a Ti, meu Deus, em um ministério nessa igreja, Pai, possa ter o compromisso de fazer a Tua obra, de servir com alegria, Pai, que haja responsabilidade em cada um de nós, comprometimento, Pai, para que naquele lugar, Senhor, pessoas sejam atraídas para Ti, para que nós sejamos uma igreja relevante, ó Pai, para que façamos a diferença, Deus amado, para que as pessoas, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai, quando entrarem ali na igreja, quando passarem ali na frente, ó Deus, possam dizer: aqui tem um povo que serve a Deus, aqui tem um povo que adora a Deus, e eu quero conhecer esse Deus. Nos abençoa, Senhor, nos use para a Tua glória e para o Teu louvor. Toma cada vida nessa hora, no nome santo de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. A gente louva a Deus por mais uma quarta-feira. É a 1ª de dezembro, né? Já estamos chegando no final de ano, no final do ano, mas nesse mês ainda continuaremos nessa jornada de oração, né? Sem medo de viver. Então, acompanhe, divulgue, compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Até sábado, às 10h30, estaremos adorando e cultuando ao nosso Deus, e aos domingos, às 19 horas. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Luana também, que trouxe essa palavra poderosa aos nossos corações. Obrigada, irmãos. Obrigada a todos vocês. Amém.